Fala aí, galera, Paulo Paterdes mais uma vez com a minha querida Carol. Bem-vinda de novo, Carol. Obrigada. Nós estamos fazendo uma série. Se você não viu, olha na descrição deste programa, onde você estiver vendo ou ouvindo, ou os dois, óbvio. A gente, para você ver todos os videozinhos curtos, diretos, para tentar educar você um pouquinho sobre a contabilidade, que é extremamente importante aqui nesse país. Se você mudou para os Estados Unidos e você tem qualquer tipo de renda, precisa declarar. E inclusive renda que não foi oferida nos Estados Unidos, renda do Brasil, renda de outros países. Então, lembrando que os Estados Unidos tributa globalmente. Qualquer receita oferida em qualquer lugar do mundo tem que ser declarada aqui. E por isso que aqui as coisas, a maioria das coisas funcionam, você vê essas ruas bonitas, escolas boas e segurança, que muito desse dinheiro vem dos impostos. Mas eu quero saber como ficar mais com o dinheiro suado que eu trabalhei e como diminuir o tanto que eu pago de imposto legalmente, Carol. Ótima pergunta. Existe uma série de estratégias, Paulo, que isso é o que eu mais faço hoje, o planejamento fiscal e o tributário, assessoria, etc. Então, o planejamento, primeiro, é o segredo para tudo. Mas, de qual forma a gente consegue fazer um cliente economizar utilizando deduções que talvez a pessoa, o empresário não saiba, ou que talvez outro contador que não seja especializado em planejamento também não saiba que pode usar. Porque é muito diferente do Brasil, muito diferente. Muito Esse negócio de dedução é muito diferente. É que no Brasil as empresas são tributadas, a maioria delas, no Simples. Então, o Simples, as despesas da empresa não importam, porque você paga imposto sobre o bruto. O que eu acho um absurdo. A gente tem uma cabeça de americano. Eu acho um absurdo. Então, as empresas do Simples, a nota fiscal já vai direto lá para o contador já faz o cálculo, paga todo mês, não importa as despesas. Agora, as empresas do lucro real no Brasil, que é uma minoria, são as multinacionais, as empresas maiores, seguem o mesmo sistema americano, de deduções, de estratégias. E respondendo a sua pergunta, um empresário, ele sabe que ele vai poder deduzir todos aqueles gastos que naturalmente ele tem com a operação do negócio. Só que tem uma série de estratégias, como eu mencionei, que a gente passa para o cliente antes do ano acabar, para que ele consiga aumentar as despesas de forma legal. Tudo de forma inteligente também, né? Inteligente, de forma lícita. Então, por exemplo, falando de deduções, o TCJA, que é um assunto que a gente vai falar depois, foi uma reforma que nós tivemos, uma reforma tributária em 2017, que entrou em vigor em 2018 e trouxe uma série de benefícios. Foi uma reforma que foi feita para melhorar a economia americana, incentivando os empresários, reduzindo a alíquota de imposto de empresas e dando uma série de créditos e benefícios para os contribuintes. Então, dentro desse pacote de benefícios, por exemplo, a pessoa me liga e fala: Carol, estou com lucro de 1 milhão na minha empresa e já é novembro, e agora? O que a gente pode fazer? Então, vou te dar alguns exemplos. Nós temos uma dedução que é o Bonus Depreciation. Ou seja, você imagina que você é uma empresa que você trabalha, vou falar construção novamente. Então, normalmente tem uma frota grande de carro, tem muito equipamento e o carro, com o passar dos anos, também vai desvalorizando e perdendo valor. Então, uma boa dica é comprar carro e equipamentos para ser usado na empresa. Porque no ano da compra, você já deduz 60% do valor do bem adquirido. Porque a aquisição de ativo, que são bens, não é considerado despesa. Então, tem uma diferença. Uma coisa é eu pegar um dinheiro e comprar um carro, não é um gasto para minha empresa. Eu fiz um investimento, eu comprei um ativo. E não é um gasto? Não é um gasto, não vai deduzir. O investimento não é um gasto? Não é um gasto. Contabilmente, não. Então, um exemplo comum, o cliente chega para fazer o imposto e fala: coloca aí que eu comprei um carro. Eu não posso entrar lá, car expense, e colocar 50 mil de um carro. Então, um carro, todo ativo, que a gente chama de capital asset, ele tem que ser depreciado. Então, pelo tempo de vida dele. Então, um carro deprecia em 5, máquinas e equipamentos em 7, imóveis residenciais em 27 anos e meio. Então, a aquisição ainda agora, em 25, que a lei ainda está em vigor, de equipamentos, carro e outros tipos de ativos que são considerados capital assets, hoje, se você comprar $1 milhão de ativos, você vai deduzir $600 mil na sua declaração. Então, olha o tamanho do benefício. Se você deixar para comprar em 26, pode ser que essa reforma já esteja expirada, porque tem uma dentro da lei, ela é para expirar agora no final de 25, então você pode perder de usar o benefício. Então, o mais comum é depreciação. Outros tipos de benefícios. Se você paga um salário para os seus filhos menores, tem um filho de 5 anos, de 6 anos, aí uma vez na semana você quer incentivar
que eles tenham comecem a fazer dinheiro, ensinar para eles como ser mais capitalista. Então você fala, olha filha, limpa a mesa do meu escritório 2 vezes na semana. E aí você vai pagar um salário para essa criança. Então, um salário de até 12 anos pago para uma criança, ele não é tributado aqui. Até 12 anos, como assim? Uma criança... Um salário de 12 mil, desculpa, 12 se eu mil. falei 12 anos. Um salário de 12 mil por ano pago a uma criança de qualquer idade, não tem imposto. Então, a criança está isenta recebendo 12 mil, mas o pai ou empresário vai deduzir o salário que pagou para a criança na declaração da empresa. Então, eu pago 2 filhos, eu pago 24 mil para os meus filhos não vão pagar nada de imposto, só que eu vou deduzir no meu imposto da empresa 24 mil. Então eu vou deixar de pagar imposto. E aí eu coloco meus filhos já no meu... Aí eles vão ter que declarar também. Eles não precisam declarar, porque é o que eu falei no nosso primeiro vídeo, até 12 mil está isento. Que até 15 no caso. Até 15 mil, desculpa, me corrigindo então, porque para 2025 aumentou o limite da dedução e é 15 mil, não é 12. 12 mil era no passado. Isso. Que é os 15 mil que eu te falei. Então, isso daí ajuda bastante. Outra coisa que eu recomendo muito para os meus clientes é, se eu não tiver despesas, eu vou pagar imposto sobre um resultado, por exemplo, 100 mil. Não tenho mais nada para deduzir, não tenho mais filho para colocar, não tenho mais depreciação, não tenho mais de onde tirar. O que a gente consegue fazer? Implementar planos de previdência privada. Então, por exemplo, não é melhor você pegar desses 100 mil que sobrou de lucro, 50 mil e colocar numa previdência privada que é sua, seu dinheiro vai estar crescendo e você não ter que pagar o governo, você contribui para a previdência ao invés de pagar. Claro. Então, esses planos é uma das ferramentas mais eficazes que eu tenho para reduzir imposto daqueles que chegaram no momento que não tem mais crédito, não tem mais dedução. Então, o plano ele é dedutível no imposto da empresa. E aí tem limite de colocar, não? Tem limite. Então, tudo depende. Se for um SEP IRA, se for um 401k, se for um IRA. Então, cada um tem um limite. Eu normalmente faço uma combinação de vários planos para que eu possa pegar o máximo possível. Então, eu tenho casos de clientes que ele pôde deduzir na empresa devido ao montante do salário, que é sempre baseado no salário. Se você tem um salário de 100 uma mil, porcentagem do salário. Você pode deduzir até X% do seu salário. Então, tem um cliente que já tem deduções de 200, 250 mil dólares com contribuições em planos previdenciários devido ao salário que se paga. Que é uma outra coisa também que muita gente não sabe. Toda pessoa que é dono de empresa e trabalha para a sua empresa precisa ter um prolabore, é um salário. Não pode só sair tirando dinheiro da empresa. E está tendo muita auditoria justamente para pegar essas empresas que entregam declaração sem prolabore para o dono e obrigam a incluir um prolabore retroativo de pelo menos para os últimos 3 anos e pagar esse imposto de uma vez. De um mínimo ou de um máximo? O máximo talvez não, né? Mas o mínimo. Não, não é que existe um limite. A Receita diz o seguinte: você tem que ter uma compensação razoável com a posição que você ocupa. Então, se você é o que faz tudo na sua empresa, você atende, você faz financeiro, você é administrativo, quanto custaria para ter um profissional para cada coisa? Sei lá, 120 mil dólares. Então, isso é o razoável deles. De qual forma eu chego no razoável? Então, nós temos um site do Departamento de Trabalho que você coloca lá quantos anos de experiência você tem, qual a sua profissão, e ele dá uma média por estado. Então, quanto ganha um contador sênior na Flórida, por exemplo, tem mais de 10 anos de experiência, que trabalha 5 dias na semana e que faz mais tal coisa para a empresa. Aí eu tenho esse valor razoável de salário. Então, não pode ser só tipo 10 mil dólares. Você tem que ter uma compensação razoável com a posição que você ocupa dentro da empresa. Olha que legal. Garanto que o teu bookkeeping, uma pessoa que está ajudando você, não sabe. Você está entendendo o tanto de... mas eu tenho que ganhar milhões? Pelo contrário, quanto menor você for, mais você quer economizar. Sem dúvida. Porque é assim que você vai crescer. Não é verdade? Porque tem pessoas... Existe a falso entendimento. Vou contratar um contador, mas vai pegar todo o meu dinheiro. Pelo contrário, ele vai te economizar dinheiro e vai ser quase de graça o trabalho dele para você. E aquilo que a organização do teu negócio. E aquilo que eu sempre te falo, né? A primeira vez, logo que eu entrei no meio de planejamento, eu me apaixonei por causa disso. Porque a contabilidade normal, a preparação de imposto normal, você não usa estratégias. Você não faz um tax planning. Então, quando eu comecei a realmente focar e estudar planejamento há muitos anos atrás, foi o que me encantou desse lado do planejamento. Porque você pega, às vezes, um imposto de uma pessoa que está para pagar 100 mil dólares e você consegue reduzir isso para 20, para 30 mil. É muita diferença. E é mais dinheiro no seu bolso. Porque você... Mais dinheiro no seu bolso. Cara, foi muito simples a forma que você falou, principalmente
no investimento, né, no 401k, ou porque você está guardando, você não pode usar talvez esse dinheiro nesse momento, mas é teu. Mas é teu. Se você quiser pegar um empréstimo com Uhum. uma taxa de juros baixa, é teu. E ele está crescendo. E o dinheiro está valorizando, né? E aí tem uma série de coisas. Eu posso ficar aqui 10 horas falando de estratégias. Tem muita gente, por exemplo, essa ideia dos filhos. Ah, mas eu não quero dar $12 mil ou $15 mil, perdão, por ano para os meus filhos. Tudo bem. Você vai pegar esses 15 mil, você vai depositar num plano previdenciário para o seu filho. Para quando o seu filho começar a trabalhar, ele já vai ter contribuição de muitos anos. Deixa eu fazer só uma última pergunta pra gente encerrar isso, que eu quero falar só mais sobre os descontos, né, as deduções que podem ser feitas. Mas bem rapidão, a média de imposto com o montante que fica é baseado na quantidade que fica. Então, por exemplo, se fica 100, se fica 1.000 ou se fica 100 mil, ela varia? Ou é, por exemplo, X é 10%, 20%, 30%, 40%? Boa pergunta. Para as pessoas físicas, a alíquota ela é progressiva. Ela começa em 10 e vai até 37. Então, é uma ótima oportunidade para eu te dar um exemplo. Então, as alíquotas, elas mudam, elas aumentam numa faixa que é pré-determinada. Então, às vezes eu pego um cara que está numa alíquota de 37 e eu faço um plano previdenciário para ele, que ele contribua 60 mil, ele cai uma alíquota. Porque ele saiu, por exemplo, de 380 mil e caiu para 320. 320 ele já não pega mais 28% de imposto, ele pode pegar 19%, 20% de imposto. Então, por isso que o resultado, às vezes, ele cai de forma muito drástica. Porque o imposto, ele não tem como falar, é X% para todo mundo. Você tem uma alíquota, eu tenho uma alíquota, Renato tem outra alíquota, cada um tem uma alíquota. Só existe uma entidade que tem alíquota fixa, que é a empresa corporação, que ela paga 21% independente do resultado. As LLCs, as S-Corps, as pessoas físicas, alíquota progressiva. Porque as LLCs e as S-Corps passam para a pessoa física, então segue a alíquota pessoal. Então, vocês entenderam? E no nosso próximo bate-papo, eu já vou pegar aqui, vamos falar de alguns tipos de empresa, dos mais usados, principalmente para você que chegou agora, e para você que tem uma empresa grande, uma média e uma pequena, baseado no conhecimento da Carol, qual tipo de empresa que você deve abrir e o porquê. Pode ser? Pode ser. Beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima.